Cheguei. Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! Buenas tardes, maravilhosas! Ai, minha gente, que delícia estar aqui com vocês. Voltei para cá, porque a Bíblia com a Fê. Quem já esteve aqui na Bíblia com a Fê? Quem tá gostando de estar comigo lendo a palavra, Sagrada Escritura? Juntinhos, together. Quem nunca teve? Quem nunca teve aqui? Fernanda, nunca vi, nunca nem soube. Cheguei aqui. Enfim, ó, a gente tá fazendo a leitura bíblica mesmo. É leitura real, tá, gente? Eu não pego uma história e vou contextualizar interpretando com vocês, não. Nós lemos a Bíblia. E geralmente dá de 3 a 4 capítulos por leitura. É bem gostoso, porque a linguagem da Bíblia é a mensagem. E o objetivo é que você se apaixone pela palavra. Assim como eu sou apaixonada pela palavra. Que quando nós nos apaixonamos por algo, este algo nos influencia de forma positiva ou negativa a depender do que esse algo carrega. E como é a palavra, vai te influenciar de forma positiva. Eu tenho certeza que você vai ser moldada, modulada, temperada com a presença de Deus. E sua casa, sua família, seu trabalho, sua faculdade, academia, onde você estiver, será beneficiado dessa transformação que a palavra de Deus vai fazer no seu coração, na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar, na sua maneira de enxergar as coisas. Então é por isso que a gente ama muito a palavra. E eu me desafiei, desde outubro do ano passado, a falar, a ler a Bíblia aqui em live com vocês. Então de segunda a sexta, sempre que possível, nós estamos aqui em horários totalmente aleatórios, que é quando surge um tempinho na minha agenda, eu abro a live e nós falamos juntos. Já lemos todo o Novo Testamento, está no meu canal do YouTube. Já lemos Provérbios, Salmos, Eclesiastes também. E estamos hoje na leitura de Gênesis. Capítulo 42 vai ser esse o capítulo que leremos aqui nesse dia de hoje. Então, se você pode, põe um fone para não atrapalhar, para não causar ruído aí onde você tá, para não incomodar as pessoas que estão ao seu redor. Se você pode pegar a Bíblia, pega a tua Bíblia aí, a depender da versão que você tem. Sua água, seu café e let's bora. Por quê? Porque hoje nós vamos aprender um pouco mais acerca daquilo que Deus deixou inspirado aqui na Sagrada Escritura. Quem nunca leu a Bíblia? Conta pra mim aqui. Nunca li a Bíblia. Nunca consegui entender o que está escrito, até tento, mas me dá sono. Me conta, como que é o seu processo, sua experiência, você e a palavra de Deus? Ô Everton, que alegria que você estava lá! Foi ótimo, né? Glória a Deus. O Senhor flui de um jeito que a gente nem consegue explicar, né? É tudo dele, gente. Inclusive, deixa eu explicar. Haverão, em alguns momentos aqui, que eu terei a vontade de expressar a minha opinião acerca do que a gente tá lendo, mas por quê? Para trazer para o contexto da nossa vida, do dia a dia, porque a Bíblia, ela é aplicável, tá? Não é só uma história, não é algo que aconteceu, ao contrário, tudo que tá aqui pode ser aplicado e a gente tira lições do nosso dia a dia. É assim que eu leio a Bíblia, tá? Então, haverá momentos em que eu falei assim, pera que eu vou dar minha opinião. Nesse momento, o que você vai fazer? Você vai ouvir a minha opinião, mas você não vai levar em consideração, tá bom? Porque o mais importante é o que tá escrito, não é o que a Fernanda tá dizendo. Tudo bem? Combinado? Então bora. 42, diz assim. Quando Jacó ficou sabendo que havia alimento no Egito, disse a seus filhos. A gente tá na história de José, tá? Ó, estão falando que é difícil. Te conheci agora e aprendi tanto com você. Oh, Cris, que gracinha, que doce. Estou lendo em inglês. Que chiquíssima! Menina, difícil é a língua. Jeová, esse idioma inglês, assim, ó, tô quebrando em nome de Jesus toda maldição que me impede de aprender esse idioma. Porque minha irmã, 40 anos da vida tentando e a língua trava. Mas esse ano vocês vão ver. Vocês vão ver, o milagre vai acontecer. Aqui, a gente tá contando um pouquinho da história de José, tá?
José já teve ali um encontro com os irmãos, não se revelou, mas bora, que o negócio tá indo e a gente vai entender muito do que é essa história de José e mais do que você já entendeu a respeito disso. Mas bora que bora. Quando Jacó ficou sabendo que havia alimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí sentados olhando para os outros? Fui informado que há comida no Egito, desçam para lá e comprem um pouco, para que possamos sobreviver em vez de morrer de fome. 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar alimento. Jacó não permitiu que Benjamim, irmão de José, fosse com eles. Aliás, eles não encontraram ainda, né? Vai ser agora. Por quê? Porque Jacó tinha medo de que alguma coisa acontecesse ao rapaz. Os filhos de Israel acompanharam a caravana que seguia para o Egito pelo mesmo motivo, pois a terra de Canaã também havia sido atingida pela fome. José estava administrando o país. Era ele quem fornecia alimento para o povo. Quando os irmãos de José chegaram, eles o trataram com reverência, curvando-se diante dele. José os reconheceu de imediato, mas resolveu tratá-los como estranhos e falou asperamente com eles. Ele perguntou: de onde são vocês? Eles responderam: de Canaã, estamos aqui para comprar alimento. José sabia quem eles eram, mas eles não o reconheceram. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Essa parte você simplesmente desconsidera, mas eu vou falar. Gente, José era o governador, tá? Do Egito. Ele podia ter ido a Canaã, falar com o pai dele, dedurar os irmãos, se apresentar e dizer: pai, estou vivo. Não podia? Ó, foram 7 anos de prosperidade, 7 anos de pobreza. Tinha 14 anos no mínimo que ele era governador. E ele não quis ir? Por que ele não quis ir? Alguém já parou pra pensar nesse coraçãozinho, rancorosinho de José? Alguém já parou pra pensar nisso? Ele podia ter ido. Por que ele não foi? Fica aí a reflexão. Lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito dele, José falou: vocês são espiões. Vieram ver os pontos mais desguarnecidos na nossa terra. Mas eles entenderam: Senhor, não é isso. Viemos apenas comprar alimento. Somos todos filhos de um único homem. Somos homens honestos. Jamais pensaríamos em espionar a terra. Honesto mais ou menos, né? Fez o que fez com o irmão, mas tá tudo bem. José insistiu: não acredito. Vocês não são espiões e vieram ver os pontos fracos do país. Eles responderam: éramos 12 irmãos, do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula ficou com nosso pai e os outros já não estão mais entre nós. Mas José estava irredutível. Nada me convence de que vocês não sejam espiões. Vou fazer uma prova. Juro pela vida de Faraó que se vocês vão sair daqui enquanto não trouxerem seu irmão mais novo para que eu o veja. Mandem um de vocês ir buscá-lo e os outros ficam presos aqui. Assim vou saber se estão dizendo a verdade ou não. Pela vida do Faraó, afirmo que vocês são espiões. Em seguida, mandou prendê-los por 3 dias. Aqui. Ai, mas José foi de boinha, nananã. Não, ele tinha um rancorzinho no coração dele. Primeiro que ele não foi lá, podia ter ido, não foi. Acho que ele ficou esperando o pai vir procurar por ele, né? No mínimo, que ele não deve ter pensado assim, não. Meus irmãos não disseram que eu morri. Meus irmãos disseram que eu fui vendido. Por que meu pai nunca veio atrás de mim? Já tinha um negocinho ali, lembra que eu falei na semana passada? Que já tinha um negocinho ali da ausência de Jacó na vida desses meninos aí. E aí, o que aconteceu? Ficou aqui, ó, se vingando de uma forma mais tranquila aqui com os irmãos. No 3º dia, José disse a eles: vamos fazer o seguinte, para que vocês não morram, porque eu sou um homem temente a Deus. Se for honestos, como dizem um de vocês, ficará preso aqui, e os outros voltarão para levar alimento e matar a fome de sua família. Mas terão de trazer seu irmão caçula à minha presença, para confirmar o que me disseram. Assim, nenhum de vocês morrerá. Eles concordaram. Quando José terminou, eles começaram a falar entre si: estamos pagando pelo que fizemos com nosso irmão. Ó, os irmãos também sabiam que tinha feito errado. Caiu a consciência. Eles pensaram: é isso, fizemos coisa errada, agora a gente está sofrendo a consequência. Rubens interrompeu: eu não disse a vocês, não façam mal ao garoto, mas vocês não me ouviram. Agora estamos pagando pelo assassinato dele. José falava com eles por meio de um intérprete, por isso eles nem imaginavam que José entendia tudo que diziam. E por entender tudo, ele se afastou dali para chorar. Tadinho de José, hein? Veio tudo à tona de novo, as emoções dele ficaram sensíveis. Quando recompôs, mandou que amarrassem Simeão, que seria agora seu prisioneiro. Os outros apenas assistiam tudo. Logo depois, José ordenou que enchessem a bolsa dos grãos, mas que o dinheiro fosse devolvido a cada bolsa. Mandou também que dessem a eles alimentos para a viagem. Assim foi feito. Eles carregaram os jumentos com os suprimentos e partiram. Ao fazer a primeira parada para passar a noite, um deles foi pegar comida para o jumento. Quando abriu a bolsa, viu que o seu dinheiro estava ali.
bem à mostra. Ele chamou os outros irmãos e disse: meu dinheiro foi devolvido, está aqui na minha bolsa. Eles ficaram confusos e assustados. Diziam: o que Deus está fazendo conosco? Quando chegaram de volta à terra de Canaã, contaram a Jacó tudo o que havia acontecido, dizendo: o homem que administra a terra foi muito rude e ainda nos acusou de espionagem. Dizemos a ele: somos gente honesta, não espiões. Éramos 12 filhos do meu pai. Um não está mais entre nós e o outro está com nosso pai em Canaã. Mas o senhor daquela terra disse: deixe aqui comigo um dos seus irmãos e vão levar a comida para matar a fome da família. Tragam a mim o irmão caçula de vocês. Será a prova de que vocês são honestos e não espiões. Só então devolverei o seu irmão e vocês terão livre acesso a este país. Ao esvaziar as bolsas carregadas de alimento, cada um deles encontrou um dinheiro em sua bolsa. Quando viram o dinheiro, os irmãos do seu pai ficaram preocupados. O pai suspirou: vocês estão acabando comigo, já perdi José, fiquei sem Simeão e agora vocês querem levar Benjamim? Se eu permitir, acabo ficando sozinho no mundo. Diante disso, Rúben fez ao pai a seguinte proposta: deixarei meus 2 filhos como reféns. Se eu não trouxer Benjamim de volta, o senhor pode matá-los. Que proposta é essa, gente? O filho deixa os netos, ainda dá a proposta pro pai: ó, se o teu filho não voltar, tu mata teus netos. Que proposta é essa? Que povo doido é esse, gente? Nunca tinha prestado atenção nisso aqui. Mas Jacó não concordou. Glória a Deus, aleluia, né, irmão? Meu filho não vai para lá com vocês. Seu irmão já morreu e ele é tudo que me resta. Se acontecer algo ruim com ele durante a viagem, vou morrer de tristeza. Olha, ele tinha vários filhos, mas Benjamim era tudo que restava para ele. Veja, veja. 43. Nenhuma família normal, né, gente? Nem as da Bíblia. Vocês repararam, né? Fica aí falando mal da tua família, da família do teu marido, minha filha. Nenhuma família normal. Veja essa aqui. A fome na terra agravou-se. A família de Jacó já havia consumido todo o alimento trazido do Egito e um dia o pai decidiu: voltem ao Egito e tragam um pouco mais de suprimento. Quer dizer, Simeão ficou lá, ó. O pai falou: não, deixa Simeão lá. Benjamim não sai daqui, não. Depois vai dizer que pai e mãe não tem preferido. Tá bom. Mas Judá lembrou: o homem nos avisou e foi categórico: vocês nem me verão se não trouxerem seu irmão com vocês. Se o senhor estiver disposto a deixar nosso irmão seguir conosco, iremos e traremos alimento. Caso contrário, não arredamos pé daqui. De nada iria adiantar, pois o homem nos disse: vocês nem me verão se não trouxerem seu irmão com vocês. Israel gemeu: por que vocês me complicam a vida? Por que foram dizer ao homem que tinha outro irmão? Ainda levaram a bronca. Eles responderam: o homem estava nos pressionando e fazendo perguntas sobre nossa família. O pai de que você está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos perguntas. Como íamos adivinhar que ele iria dizer: tragam seu irmão? Judá insistiu com Israel: deixe o garoto ir com a gente, eu cuidarei dele. Se não formos ao Egito, vamos todos morrer de fome aqui, nós, o Senhor e os nossos filhos. Eu mesmo assumo a responsabilidade pela segurança dele. É minha vida pela vida dele. Se eu não trouxer de volta são e salvo, eu assumirei toda a culpa. Se já tivéssemos partido, em vez de ficar aqui perdendo tempo, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Diante desse argumento, Israel desistiu. Se tem de ser assim, assim será. Mas façam o seguinte: ponham na bagagem alguns dos produtos mais finos da terra como presente para aquele homem: bálsamo, mel, especiarias, perfumes, pistache e amêndoas. Levem bastante dinheiro. Paguem o dobro por causa do dinheiro que foi devolvido à bolsa de cada um. Deve ter sido um engano. Agora peguem seu irmão e vão. Vão procurar aquele homem e que Deus forte faça que ele veja vocês com bons olhos e mande de volta seu outro irmão junto com Benjamim. No que diz respeito, já perdi as esperanças. E eles partiram, levando os presentes, dinheiro com dobro e Benjamim. Não perderam tempo e logo estavam outra vez diante de José, no Egito. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao mordomo da casa: leve estes homens para casa e deixe-os à vontade. Mate um animal e prepare uma refeição. Eles vão almoçar comigo. O mordomo fez o que José havia ordenado e levou-os para dentro. Mas eles ficaram preocupados quando viram que estavam sendo levados para a casa de José e pensaram: só pode ser por causa do dinheiro. Ele pensa que fugimos com dinheiro na primeira viagem, agora estamos nas mãos dele. Ele vai nos transformar em escravos e ficar com nossos jumentos. Eles acompanharam o mordomo de José e à entrada da casa disseram: por favor, ouça-nos. Viemos aqui da outra vez para comprar alimento. No caminho de volta, logo na primeira noite, abrimos as bolsas e encontramos nosso dinheiro na bolsa de cada um delas, a exata quantia que havíamos pago. Trouxemos todo esse dinheiro de volta e o suficiente para comprar mais alimento. Não temos a menor ideia de quem pôs o dinheiro nas bolsas. O mordomo os tranquilizou: está tudo certo, não se preocupe. Deve ter sido uma dádiva do seu Deus e do Deus do seu pai.
porque recebi tudo que me era devido. Em seguida ele foi buscar Simeão. Por fim, levou os irmãos para dentro da casa de José e os deixou à vontade. Providenciou água para lavarem os pés e palha para alimentar os jumentos. Os irmãos pegaram os presentes que haviam trazido enquanto esperava a chegada de José, marcada para o meio-dia, pois havia sido avisados de que almoçariam com ele. Quando José chegou, eles entregaram os presentes e curvaram-se em sinal de reverência, ou seja, cumpriu-se o sonho de José, a promessa de Deus para ele. Depois de cumprimentá-lo, José perguntou: e o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram, ele está bem? Ainda está vivo? Eles disseram: sim, seu servo, nosso pai, está muito bem e ainda vive. E de novo, eles se curvaram em sinal de reverência diante dele. José olhou para o seu irmão Benjamim, filho da sua mãe, e perguntou: é este irmão caçula de quem me falaram? Em seguida o abençoou: Deus dê sua graça a você, meu filho. Profundamente comovido ao ver seu irmão e a ponto de desabar em lágrimas, José retirou-se depressa. Foi para o outro aposento e ali chorou bastante. Em seguida, lavou o rosto, controlou-se e disse: vamos comer. Tem uma versão que fala que ele chorou, que o faraó escutou o choro de José, do tanto que ele estava assim, aprisionado emocionalmente, gente. O choro liberta. O choro traz cura. Ele estava ali, diz que ele soluçava de tanto que ele chorava nesse momento em que ele encontra o irmão dele. José foi servido numa mesa à parte, separado dos irmãos que, por sua vez, estavam separados dos egípcios. Os irmãos estavam sentados na frente para José por ordem de idade, do mais velho até o mais novo, e olhavam admirados uns para os outros, imaginando o que aconteceria em seguida. Certeza que eles não comeram direito, né, gente? Ficaram tudo preocupado. Os irmãos foram servidos com a comida na mesa de José, mas o prato de Benjamim veio bem mais cheio que os outros. Assim, os irmãos festejaram com José e beberam à vontade. 44. José deu ordens ao mordomo da sua casa: enche com alimento as bolsas desses homens, tanto quanto conseguirem carregar, e coloque o dinheiro de volta à bolsa de cada um. Ponha também o meu cálice, aquele cálice de prata, na boca da bolsa do caçula, junto com o dinheiro trazido para comprar o alimento. E ele fez conforme José havia ordenado. Ao romper do dia, os homens partiram com os jumentos. Eles mal haviam deixado a cidade quando José ordenou ao mordomo: corra atrás deles. Quando os alcançar, diga: por que vocês pagaram o bem com o mal? Ai, vocês estão com o cálice em que meu senhor bebe e que ele também usa para suas adivinhações. Isso é inaceitável. Ele os alcançou e repetiu as palavras de José. Confusos, eles disseram: do que você está falando? Jamais faríamos uma coisa dessa. Por acaso não trouxemos de volta desde Canaã todo o dinheiro que havíamos encontrado em nossas bolsas? Você acha que iríamos roubá-lo de novo, o seu senhor? Se o cálice for encontrado com algum de nós, essa pessoa morrerá, e todos os outros serão escravos do seu senhor. O mordomo disse: muito bem, então, mas não é preciso tudo isso. Quem for achado com cálice ficará aqui como escravo e os outros poderão ir embora. Os irmãos não perderam tempo. Puseram as bolsas no chão e os abriram para que fossem examinados. O mordomo inspecionou as bolsas, começando do mais velho ao mais novo. E o cálice foi encontrado na bolsa de Benjamim. Estamos aqui diante de quê? De mais uma profecia, né? Nesse caso, Benjamim deveria morrer, né? Vamos esperar o que vai acontecer a partir dessa palavra. Diante da descoberta, eles rasgaram as próprias roupas em sinal de desespero, carregaram de novo os jumentos e voltaram para a cidade. José ainda estava em casa quando Judá e seus irmãos chegaram de volta. Eles se jogaram ao chão diante de José. José interrogou-os: por que vocês fizeram isso? Deveriam saber que um homem como eu logo descobriria o roubo. Falando pelos irmãos, Judá disse: Senhor, o que podemos dizer? O que há para ser dito? Como podemos provar que somos inocentes? Deus está por trás de tudo isso, expondo a nossa maldade. Nossa culpa está diante do Senhor, estamos dispostos a ser seus escravos. Estamos todos na mesma situação e somos tão culpados quanto aquele que foi encontrado com o cálice. José retrucou: eu jamais faria isso com vocês, apenas os que estavam com o cálice será o meu escravo. O restante está livre e pode voltar para casa. Judá mais uma vez tomou a palavra: Senhor, por favor, posso dizer apenas uma coisa? Não fique zangado, nem pense que sou arrogante. Pelo que sei, o Senhor é tão importante quanto o faraó. O Senhor nos perguntou: você tem pai e mais um irmão? E respondemos com sinceridade: temos um idoso e um irmão caçula que nasceu já na velhice dele. O irmão dele morreu e ele é o único que restou daquela mãe. E o seu pai o ama mais que tudo neste mundo. Então o Senhor nos disse: traga-no aqui para que eu veja. Respondemos isso
que isso era impossível. O garoto não pode deixar o pai, se isso acontecer, nosso pai morrerá. Mas o Senhor insistiu, se o irmão caçula de vocês não vier, vocês não poderão nem mesmo me ver. Quando voltamos ao nosso pai, contamos a ele tudo que o Senhor nos disse. Por isso, quando o nosso pai ordenou, voltem e comprem mais um pouco de alimento, nós dissemos a ele sem rodeios, impossível. Só poderemos voltar se o nosso irmão caçula for conosco. Não nos será permitido nem mesmo ver o homem se o nosso irmão caçula não estiver conosco. Seu servo, meu pai, protestou. Vocês sabem muito bem que minha esposa me deu 2 filhos. Um já não está aqui. Já me conformei com a ideia de que ele foi despedaçado por um animal porque desapareceu. Se agora vocês levarem este também e algo ruim acontecer com ele, vou morrer de tristeza. Será que agora o Senhor entende? Se eu aparecer diante do seu servo, meu pai, sem o garoto, o filho a quem ele é tão apegado, ele morrerá na hora em que perceber que o garoto não voltará para ele. Ele morrerá de tristeza e nós, seus servos que estamos aqui na sua presença, seremos os responsáveis por sua morte. Tem mais, foi com uma promessa que convenci meu pai a liberar o garoto para mostrá-lo ao Senhor. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante do Senhor, meu pai, pelo resto da minha vida. Portanto, imploro que me deixe ficar por aqui como escravo e não o garoto. Permita que ele volte aos seus irmãos. Como eu poderia olhar nos olhos do meu pai sem um garoto? Ah, não me obrigue a voltar e assistir ao meu pai morrer de tristeza. Você viu? O tempo fez bem para esses irmãos, né? 45. José não conseguia mais se conter nem manter a pose diante de todos os seus irmãos. Então ordenou: saiam. Fora saiam todos daqui. Por isso não havia mais ninguém com José quando ele se revelou aos seus irmãos. Mas ele chorava tão alto que os egípcios não podiam deixar de ouvi-lo. E as notícias logo chegaram ao palácio de Faraó. Tenho pra mim aquela reflexão que fiz com vocês, que ele imaginou que o pai não foi atrás dele porque não quis. Quando ele descobriu toda a história que foi contada para Jacó, que era Israel, ele quebrantou o coração. Quebrantou, ficou triste, chateado, chorou, colocou ali as emoções para fora. José pediu aos seus irmãos: cheguem mais perto de mim. Eles se aproximaram. Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes, nem se culpem por terem me vendido. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá antes de vocês para salvar vidas. Já faz 2 anos que há fome na terra e ela vai continuar por mais 5 anos. Nesse tempo, já pelo menos 9 anos, ele já era governador e podia ter ido atrás do pai, né? Nesse tempo não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou antes de vocês para preparar o caminho e garantir que o remanescente ficasse na terra para salvar a vida de vocês por meio de um grande ato de livramento. Portanto, entendam que não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele fez que eu me tornasse praticamente um pai para Faraó. O rei do Egito deixou até seus assuntos pessoais aos meus cuidados e me fez governador sobre o país inteiro. Agora corram de volta para o meu pai e digam a ele: seu filho José manda dizer: sou o senhor de todo o Egito. Venham o mais rápido que puder e fiquem comigo aqui. Darei um lugar para o senhor viver, em Gósen. Assim poderá ficar perto de mim, não apenas o senhor, mas também seus filhos, netos, rebanhos, gado e tudo mais. Vou cuidar do Senhor, pois ainda virão mais 5 anos de fome, e tomar providência para que todas as suas necessidades sejam atendidas, bem como as de todos os que forem ligados ao Senhor. Não haverá falta de nada. Tenho para mim que faz sentido mesmo. Foi para que ele pudesse fazer cumprir a promessa de Deus na vida de Israel que tudo isso aconteceu, tá? Porque a aliança de Deus era com Jacó. Lembra disso, né? Vocês lembram? Olha para mim, vejam vocês mesmos, o meu irmão Benjamim também pode ver por si próprio. Sou eu mesmo que estou dizendo todas essas coisas a vocês. Quanto ao meu pai, que tem um cargo de grande importância no Egito, façam um relato de tudo que viram aqui. Não percam mais tempo, vão logo buscar o meu pai. Então José tirou-se ao pescoço do seu irmão Benjamim e chorou. E Benjamim chorou abraçado ao pescoço de José. Em seguida, José beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois seus irmãos conseguiram falar com ele. As notícias chegaram ao palácio de Faraó. Os irmãos de José estão aqui. O Faraó e todos os que trabalhavam com eles gostaram da novidade. Então o Faraó disse a José: diga aos seus irmãos o seguinte: façam isto. Carreguem seus animais e vão para Canaã. Reúnam a família, cada uma de vocês, seu pai, e venham todos para cá. Vou permitir que vivam na melhor terra do Egito. Vocês vão viver na fartura. Diga também o seguinte: quero que vocês levem carroças do Egito para trazer seus filhos, esposas e o pai. Não se preocupem com as coisas que não puderam trazer. O que há de melhor em todo o Egito será de vocês. Eu
E foi o que os filhos de Israel fizeram. José entregou a eles as carroças prometidas pelo faraó e alimento para a viagem. Ele deu também roupas novas para os irmãos, mas Benjamim recebeu 300 peças de pratas e várias peças de roupa. Para seu pai enviou o seguinte presente: 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e mais 10 carregados com suprimentos e provisões para a viagem de seu pai. Ao despedir-se dos irmãos, aconselhou: façam a viagem com calma, nada de ficarem culpando uns aos outros. Eles partiram do Egito e voltaram para o seu pai Jacó em Canaã. Ao chegar, deram a notícia: José ainda está vivo e governa sobre toda a terra do Egito. Jacó ficou paralisado de surpresa. Nesse momento, esses irmãos, que até agora eram inocentes, tiveram que assumir a culpa para o próprio pai, né, gente? Agora você imagina, você ter que assumir que o seu pai sofreu quase 20 anos por uma infantilidade, né? Eu posso imaginar como é que ficou essa relação aqui, né, gente? Vocês podem imaginar? O pai tendo que ouvir tudo que os irmãos fizeram com José? Jacó ficou paralisado. Não conseguia acreditar que estava ouvindo, mas à medida que eles iam contando tudo o que havia acontecido, o que José tinha dito, e depois de ver as carroças enviadas por José e transportá-lo na viagem, ele recobrou o ânimo. Ficou chateado, triste, envergonhado, deve ter ficado com raiva desses filhos, mas depois ele recobrou o ânimo. Por quê? Porque ele viu que ele ia encontrar José novamente. O espírito do ancião reviveu e ele disse: já ouvi o suficiente. Meu filho José ainda está vivo. Preciso ir vê-lo antes de morrer. Terrível, né, gente? Mas aqui, Jacó não é santo não, tá? Jacó tem culpa nessa história, como refletimos na semana passada. Quem quiser assistir, vai lá no meu canal do YouTube. 46 e a gente encerra. Assim Israel pôs-se a caminho com tudo que possuía. Ao chegar a Berseba, prestou culto e ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaque. Na mesma noite, Deus falou a Israel numa visão: Jacó, Jacó. Quando tem, gente, o nome que se repete 2 vezes, né? Marta, Marta, Jacó, Jacó, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando se repete o nome é porque está chamando a atenção. Podia falar Jacó, podia falar Saulo, podia falar Marta. Não, fala 2 vezes, tipo assim, acorda, fica atento. Jacó, Jacó. E ele disse: sim, estou ouvindo. E Deus disse: eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer para o Egito. Ali farei de você uma grande nação. Irei com você para o Egito e também o trarei de volta para cá. Na hora da sua morte, José estará ao seu lado e ele mesmo fechará os seus olhos. Deus tem uma aliança com quem? Com Jacó. Ai, não, mas é com José. É com Jacó. José está colhendo a aliança que tem com o pai, tem com Deus, tá, gente? A gente não pode perder isso de vista, que isso é super simbólico. Assim, Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel puseram o pai, seus filhos, suas esposas nas carroças que o faraó havia mandado para trazê-los. Eles chegaram ao Egito com os animais e os bens que havia adquirido em Canaã. Jacó levou consigo todos os membros da família: filhos, filhas, netos, netas, todos eles. São estes os nomes dos Israel: Jacó e seus descendentes que desceram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Hezron e Carme. Os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. Os filhos de Pérez foram Hezron e Ramu. Os filhos de Isacar: Tolá, Puá, Jassubé e Zirum. Os filhos de Zebulon: Serete, Elon e Jalael. Esses são os filhos que Lia teve com Jacó em Padã-Arã. Ela também teve uma filha chamada Diná. Ao todo, eram 33 descendentes. Os filhos de Gades: Zevon, Ragi, Suni, Resbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Assé: Imna, Isvá, Isvi, Isberias. Além de Sera, irmã deles, e os filhos de Berias: Eber e Maquiel. Esses são os descendentes que Zilba, escrava que Labão deu à sua filha Lia, teve com Jacó. 16 ao todo. Os filhos de Raquel, esposa de Jacó, eram José e Benjamim. José era pai de 2 filhos, Manassés e Efraim, que ele teve com Azanate, filha de Potífera, sacerdote de On. Eles nasceram no Egito. Os filhos de Benjamim eram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim. Eita, que teve filho, hein, meu filho? Esses são os descendentes que Raquel deu a Jacó, 14 ao todo. O filho de Dan, Hussim. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Guni, Gezer e Silém. Esses são os descendentes que Bila, escrava de Labão, deu à sua filha Raquel. Teve com Jacó, 7 ao todo.
Resumindo, todos os que desceram com Jacó para o Egito, seus descendentes, sem contar as esposas deles, totalizaram 66 pessoas, incluindo os 2 filhos que José teve no Egito. Os membros da família de Jacó que chegaram ao Egito totalizaram 70 pessoas. Jacó mandou Judá na frente para obter informações de José sobre como chegar a Gósen. Quando chegaram, José mandou aprontar sua carruagem e foi encontrar-se com seu pai, Israel, em Gósen. Logo que José viu seu pai, atirou-se ao pescoço dele e chorou por um longo tempo. Israel diz a José: agora já posso morrer, já vi seu rosto outra vez e você está mesmo vivo. Eu fiquei emocionada, gente. Oh, meu Deus, imagina os anos de luto que esse pai sofreu, apegado a Benjamim, pensando que o filho dele tinha morrido. Em seguida, José disse aos seus irmãos e a toda a família: tirei o seguinte ao faraó: meus irmãos e a família de meu pai que viviam em Canaã já chegaram. Os homens são pastores, sempre ganharam a vida criando animais. Eles trouxeram consigo seus rebanhos e o gado, além de todas as outras coisas que possuem. Quando o faraó chamar e perguntar qual a ocupação de vocês, digam o seguinte: seus servos criam animais desde que entendem por gente, nossos pais também. Assim ele permitirá que vocês fixem residência na região de Gósen, porque os egípcios tratam os pastores com desprezo. E eu vou parar aqui, no 47. Sabe o que eu gosto de pensar? Que José, a gente viu a trajetória de José. Um pirralho, mimado, se achava, falava com os irmãos como se ele fosse assim, o reizinho da casa. Tinha uma ausência paterna ali que dá para perceber na falta de atitude de Jacó, Israel, né, o pai deles, no conflito que já existia com esses irmãos e José. Ele passa por tudo que ele passou e Deus trabalha no coração de José como ele trabalha no nosso coração em meio a crises, em meio a dificuldades, em meio a lutas, em meio a desafios. O que José passou nos ensina muito, porque José não se amargura, José não permite que as dificuldades que ele enfrenta matasse a promessa que Deus tinha feito a ele. José tudo que faz com muita excelência. Mas uma coisa que eu gosto de pensar é que José tinha um coração perdoador porque ele estava junto quando Jacó se reconcilia com Esaú. Vocês lembram dessa passagem? Que os irmãos, né, Jacó, o trapaceiro, engana o irmão mais velho, pega a primogenitura, passa anos longe. Quando ele vai voltar para Canaã, ele tem esse encontro com o irmão e eles se perdoam. Então José presenciou uma crise dos irmãos, que era o pai dele e o tio, e eles se perdoam, eles restauram a aliança, eles restauram o relacionamento. Então José, de pequenininho, ele viu essa cena. Quando ele está diante dos irmãos que também fizeram mal a ele, tenho para mim que para ele o perdão era algo possível. Então José perdoa os irmãos porque ele viu o seu pai pedir perdão e viu o seu tio Esaú liberar perdão sobre a vida do pai. Então, essa família, por mais que seja toda errada, igual a minha e a sua muitas vezes, essa família, por mais que tenha tantas ausências, né? A ausência de um pai mais presente, mais ativo, a mãe que morre, né? Os irmãos que ficam ali meio que tendo que lidar com essa preferência do pai. Esse irmão que é chato pra caramba, que José não era nem um flor que se cheire, ainda assim, existe ali uma presença muito forte de Deus, que tem uma aliança com o seu pai, com a autoridade dessa família, e eles podem reconciliar-se. Então, eu não sei por que eu tô falando isso aqui, por que eu tô tão emocionada, mas de repente você tá guardando um rancor, um ressentimento, tá com uma ferida aberta aí porque algum familiar seu fez algo que você não gostou, te ofendeu, te afetou ou afetou quem você ama e você tá guardando, retendo essa sensação, essa emoção. Que você mire-se no exemplo dessa família, que toda errada, igual a minha, a sua, mas que no fundo se submetiam à vontade de Deus. Existia um plano de Deus para essa família. E José foi o escolhido para ser o libertador daquela casa, para livrá-los da morte por fome, né, por falta de alimento. Então José, ainda que tenha pagado um preço alto, foi a pessoa responsável para trazer a promessa se cumprir na vida de Jacó. Então, que você possa, em nome de Jesus, deixar que o Senhor quebrante seu coração, que Deus possa trabalhar no seu coração
Tem um propósito para isso. Mas o propósito não é para que vocês vivam em desunião, vivam separados, vivam em contenda, vivam em conflito. O perdão é uma libertação da sua alma, desse cativeiro de dor, de ferida, de amargura. A amargura nos adoece. Davi vai dizer isso, né? A amargura adoece nosso corpo, nos distancia de Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar na sua casa agora, na sua casa que é o seu coração, e possa colocar no seu coração compaixão pelos seus malfeitores, pelas pessoas que te ofenderam, que seja da sua família ou não. Que em nome de Jesus o Senhor possa te usar para libertar toda a tua casa. Estou falando de um modo espiritualmente mesmo. Que possa trazer por meio da sua vida, por meio da sua submissão, da sua compaixão, da sua misericórdia. Ele possa alimentar e trazer prosperidade para o seu lar. Mas isso só vai acontecer se você se dobrar e entender como José entendeu. Eu tenho para mim que foi Deus, o Deus do meu pai, que fez com que eu passasse por tudo aquilo, para que eu estivesse neste lugar, para livrar vocês da morte pela fome. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa encontrar nosso coração sempre. Que Ele possa vigiar no nosso coração sempre que houver uma raiz de rejeição, de amargura, porque isso nos aprisiona. Amém? E fica aí apaixonado pela Bíblia, porque isso aqui sim, isso aqui transforma. Amanhã nós voltamos em Gênesis 47. Beijos!